Irlandês é um filme de destaque na Netflix e gira em torno de um personagem chamado Frank Sheeran, que é um veterano da Segunda Guerra Mundial que se tornou motorista de caminhão e no final acaba se envolvendo com a máfia. Apesar de parecer que esse será mais um filme de mafiosos, pessoal, calma que não é bem assim. O Irlandês tem um ponto diferente de qualquer outro filme da máfia. Mas antes de começarmos a discutir um pouco sobre o mesmo, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. Ah, e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. O Irlandês é baseado no livro I Hear You Penthouse, de Charles Brand, que conta a história de Frank, o Irlandês, um veterano da Segunda Guerra Mundial que é acusado de se envolver com a máfia. Quando minha mãe decidiu assistir esse filme, eu sinceramente me passou pela cabeça duas coisas. Meu Deus do céu, o filme tem 3 horas e 30 minutos e ok, é um filme de máfia, é um filme de gangster, já tô saindo porque não me agrada nem um pouco. Essas foram as duas coisas que me passaram pela cabeça quando ela disse que a gente iria assistir o destaque da Netflix. Eu estava me levantando para ir embora quando o filme começou a contar a história. Bem diferente do que é todos esses filmes de gangster, o Irlandês não se foca exatamente nessa questão de mata-mata, de vinganças e blá blá blá, e briga entre gangues e briga entre máfias e tudo mais. O Irlandês tem um destaque diferente. Nós acompanhamos pela narrativa de primeira pessoa, que é o Frank Sheeran, contando a vida dele, de como ele saiu de um motorista de caminhão e se envolveu com a máfia. É uma história em primeira pessoa em que você vê todo o drama em que o personagem passa, em que ele fica dividido em continuar a amizade que ele tem com o Jim Hoffa ou permanecer leal à máfia. Então essa história não vai estar trabalhando só essa questão de gangues e mata-mata e tudo. Tem essa questão de matar personagens, de mata-mata e tudo. Mas além disso, nós vemos aquela divisão, aquela disputa, aquela confusão em que o Frank passa em determinados momentos para ver realmente a quem ele vai acabar ficando leal, a máfia ou continuar com a sua amizade com o Hoffa. O Irlandês tem uma coisa bastante interessante, gente, porque ele trabalha uma linha de tempo, são 3 linhas de tempos, vamos assim dizer. Ele começa com o Frank começando a contar como ele se conheceu, o Russell, e depois volta no tempo, como a vida dele era antes, e as histórias e essas linhas de tempo com o andar da história vão se entrelaçando. Então é uma coisa bastante interessante, que apesar de você começar a assistir o filme, ter 3 linhas de tempo separada, elas vão se juntando com o andar da história, se tornando uma só. Outra coisa bastante interessante é o fato de que você começa a ver o filme e a perceber o quão frio e até em certos momentos o personagem é vazio. Como eu disse pra vocês, o Irlandês ele não vai trabalhar aquele fato de guerras entre gangues ou matar personagens e tudo mais. Ele trabalha isso, claro que ele tem isso, mas o foco maior não é esse. Você começa a ver com o andar da história o quão frio e vazio muitas vezes esse personagem é, porque na real o Frank ele acaba se envolvendo com a máfia porque no ponto de vista dele ele queria uma coisa melhor para a família e ele viu que se envolver com a máfia seria algo melhor. E você vê que cada personagem que tem nesse filme é muito vazio nesse ponto. Em certos momentos até parece que não existe uma humanidade nos personagens, de tão violento, tanta raiva que envolve cada um deles.
Por outro lado, nós temos o personagem da Peggy, que é a filha mais velha dele e é a única que parece enxergar como o pai e os amigos dele são. Então é bastante bacana isso nesse filme, porque por mais que nós temos em certos momentos personagens que demonstrem ser vazios e são movidos somente pela raiva e pelo ódio, nós temos o personagem da Peggy, que é mais humana e enxerga além do que muita gente não enxerga sobre o Russell, sobre o Navalha ou sobre o próprio pai dela, que são literalmente assassinos calculistas e frios que não se importam em tirar pessoas do seu caminho para ganharem, para continuarem com a sua vida, para conseguirem algo melhor. Uma coisa que chama bastante atenção nesse filme é o modo como eles rejuvenesceram os personagens. Eu achei uma coisa muito bacana essa tecnologia, porque vocês sabem como o elenco que nós temos nesse filme é um elenco bem forte, já é um elenco de idade avançada, e quando eles rejuvenesceram os personagens, como eu disse pra vocês, esse é um filme que tem 3 linhas de tempo e com o andar da história elas vão se encaixando, então esse rejuvenescer ficou muito bacana, ficou uma coisa muito legal, trazendo uma fotografia um tanto melancólica e mostrando que a trama é uma coisa muito mais dramática, muito mais melancólica do que simplesmente violência. Outra coisa bacana, vamos assim dizer, eu acho que seria a melhor palavra em vez de bacana, seria também interessante, é o fato de que esse filme demonstra que por mais que o homem ou a pessoa em si seja poderosa, tudo com o andar do tempo chega ao fim. A vida da pessoa acaba terminando, vamos assim dizer, ela acaba sendo vencida, seja pela bala de um inimigo acertando ele na cabeça ou no peito, seja por uma doença ou seja simplesmente pela velhice. Então esse filme também demonstra isso. Eles acabam sendo vencidos por mais que eles não consigam ser acusados em determinadas coisas, como a questão do envolvimento da morte do Jim Hoffa ou de outras coisas, eles acabam sendo vencidos por doenças, por mortes inesperadas ou pelo simples fato da velhice. Então isso é uma coisa interessante no fato de que tudo no final você acaba sendo vencido de algum modo. Então com o andar da história você vai vendo que cada um vai sofrendo de algum modo, ou por doença, ou acaba sendo assassinado mesmo, ou sendo derrubado pela velhice. E no final o único que sobrevive, o único que continua é o Frank Sheeran, que é o irlandês. Então essa é uma coisa bastante interessante. Eles foram fortes, era um grupo forte, a máfia era uma coisa forte, poderosa, mas que com o final acabou sendo vencida por alguma coisa. Como eu disse, seja por doença, seja pela velhice. Então tudo na vida acaba sendo vencida em um determinado momento. Mas uma coisa que me decepcionou nesse filme, não que seja uma coisa ruim, gente, mas existiram 2 coisas nesse filme que me deixaram um tanto decepcionada. A primeira é o fato de que você vai vendo o desenvolvimento da história que o Frank vai contando e o momento em que ele se torna um grande amigo do Hoffa. Então eles se tornam companheiros, fiel um ao outro, mas com o andar da história, o Hoffa acaba fazendo certas coisas que a máfia não aprova e querem tirar ele de qualquer jeito. No começo, o Frank tenta ajudar ele, fazer com que ele desista de conquistar o sindicato, porque o Hoffa quer recuperar o sindicato que pertencia a ele, mas ele não quer desistir de jeito nenhum e o Frank tenta ajudar ele de todos os modos possíveis para que não aconteça nada de ruim com ele. Porém, no final, o Hoffa não desiste disso e o próprio Frank acaba matando ele. É um pouco decepcionante nesse sentido isso, porque você realmente não espera isso no filme. Você acha que toda essa lealdade que ele tem, essa amizade, esse companheirismo que ele tem com ele, que ele vai continuar, mas a lealdade pela máfia fala mais alto e ele acaba
matando o Hoffa. No filme você vai vendo que eles querem incriminar o Frank por esse assassinato, mas o Frank nunca admite que realmente foi ele quem matou o Hoffa. Então a história dá a se dizer que ficou uma coisa meio que vaga, sem ter realmente uma solução ao assassinato de Jim Hoffa. Outra parte que me deixou decepcionada é o final realmente do filme, que quando você começa a ver, como eu disse pra vocês, esse filme ele tem 3 linhas de tempo. E você vê que é um personagem em primeira pessoa, ele está contando toda a história. E quando chega no final, você não tem uma ideia pra quem ele está contando. Minha mãe chegou à conclusão de que ele estava contando pro padre. Eu achei o final um pouquinho assim fraco, não que tenha ficado ruim. Eu esperava um pouquinho, um final um pouquinho melhor. Eu não sei dizer qual o final que eu esperaria, gente. Mas eu fiquei um tanto abismada com esse final, justamente porque você não tem uma ideia pra quem ele tá contando essa história. Se é pro padre ou só pra ele mesmo, compartilhando tudo que ele viu com ele mesmo. Então esses foram 2 pontos que me deixou bastante decepcionada com o Irlandês. Porém, apesar disso, é um filme que realmente valeu muito a pena, apesar das 3 horas e meia de filme. É um filme que te prende a atenção, porque ele não tá realmente baseado trabalhando nessa questão de gangue, de mata-mata e tudo. Ele tem essa questão da máfia e tudo, de explosões, de vinganças, de você apagar o seu inimigo e tudo, mas vai além disso, desse trabalho em quem ele vai continuar do lado, continuar com a amizade que ele tinha com o Jim Hoffa, ou a lealdade que ele tem com a máfia. Então vai muito mais além disso. É um filme muito mais histórico, vamos assim dizer, do que toda essa questão de mata-mata e tudo. É por esse motivo que, se você, eu vou resolver assistir, Nathalie, resolvi assistir esse filme, fica preparado pra isso, gente. É um filme que ele vai devagar, se desenvolvendo devagar, vai estar trabalhando 3 linhas de tempo diferentes que vão se entrelaçando com a cada andar, a cada desenvolvimento do filme. Então você tem que estar preparado com isso. São 3 horas e meia de filme que você tem que estar disposto a estar assistindo. Mas por mais que seja um filme longo, como eu disse, ele realmente consegue ganhar sua atenção, prender você do começo ao fim. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu o Irlandês, o que você achou? Ou qual parte que te emocionou mais? O que você achou dessa decisão em que o Frank tomou de ser leal mais à máfia do que ao companheirismo que ele tem com o Jim Hoffa? Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!